Na Transilvânia, em 1887, uma turba enfurecida perseguia um cientista insano que havia roubado vários cadáveres do cemitério. Esse cientista era o Dr. Victor Frankenstein, que conseguiu dar vida à sua criação. No entanto, enquanto destruíam seu castelo para capturá-lo, um novo obstáculo surgiu: o Conde Drácula. Ele apareceu para felicitá-lo pelo sucesso, afirmando que o monstro era um triunfo da ciência, mas pretendia usar a criatura para seus próprios fins sinistros. Drácula se impôs e Victor não pôde fazer nada, nem escapar com sua criação. Seu fiel assistente Igor também não podia ajudar, pois, por mais leal e prestativo que fosse, o poder do conde era inabalável. Victor tentou estacar o coração de Drácula, mas não adiantou, já que o vampiro estava morto há muito tempo. Nesse momento, Drácula atacou o doutor, mas o monstro conseguiu se libertar, arremessando uma das antenas contra o conde, que foi parar na lareira. O monstro então pegou seu criador com a intenção de levá-lo até o moinho. Entretanto, um traidor revelou para a multidão o paradeiro do doutor, que logo foi perseguido. Drácula, claro, não morreu. Ao contrário, ficou ainda mais irado. Enquanto isso, no velho moinho de madeira repleto de absinto, os habitantes de Transilvânia atearam fogo. O monstro do alto do moinho perguntou assustado por que estavam fazendo aquilo, mas logo as chamas tomaram conta de tudo. Quando Drácula e suas esposas finalmente chegaram, Frankenstein e seu monstro já haviam sido consumidos pelas chamas. O moinho foi totalmente destruído e a expressão de Drácula demonstrava sua frustração por não ter chegado a tempo. Um ano depois, o famoso caçador de monstros Van Helsing, também procurado vivo ou morto, estava à caça de uma criatura na Cidade da Luz. A criatura se refugiou na catedral e não demorou para se revelar, dizendo a Van Helsing que ele seria difícil de digerir. Apesar de Van Helsing ter atirado nele em Londres, apenas fez um buraco em seu braço. Sua face humana era conhecida como Dr. Jack, mas aquele monstro era conhecido como Sr. Hyde, do clássico conto do médico e o monstro. Ele era procurado por inúmeros crimes em toda a Europa. Van Helsing deu a ele uma chance de ser levado à ordem para que sua parte monstruosa fosse exorcizada, mas o Sr. Hyde queria lutar. Nessa sequência, Hyde prendeu Van Helsing em um sino e quando ele se levantou, a criatura perdeu um braço. A dor certamente foi imensa, mas o membro logo se regenerou. Em meio à luta, o Sr. Hyde arremessou Van Helsing no terraço da catedral e então jogou de lá de cima. Porém, Van Helsing usou um gancho que cravou no peito da criatura e tentou puxá-lo para baixo. No entanto, o Sr. Hyde era mais forte, mas também mais desajeitado. Acabou tropeçando no terraço e, nessa confusão, foi ele quem caiu da grande altura da catedral. No entanto, o monstro era covarde e sua forma humana retornou. Quem morreu, na verdade, foi o Dr. Jack, sim, o que justificava o fato de Van Helsing ser visto como um assassino, pois ele sempre matava a forma humana. O que mais poderia ele fazer? Então ele retornou para a abadia, no Vaticano, em Roma, para a ordem secreta dos caçadores de monstros, onde os padres o encontraram rastejando até a igreja, à beira da morte. Para eles, Van Helsing era o sinal de que um homem havia sido enviado para cumprir a vontade de Deus. No entanto, Helsing não se lembrava de seu passado, e se quisesse recuperá-lo, teria que continuar atendendo ao chamado divino. A ordem agora tinha uma nova missão para ele: viajar para a Romênia, a cidade de Transilvânia, onde o Conde Drácula governava. Van Helsing foi incumbido de proteger a família Valério, cujo rei dos ciganos, Boris Valério, havia desaparecido, deixando apenas seus filhos, o príncipe Velkan e a princesa Ana Valério, que lutavam contra as criaturas malignas. Eles eram os últimos descendentes da linhagem, e se conseguissem derrotar Drácula, 9 gerações passadas de sua família finalmente descansariam em paz. Van Helsing tinha outra motivação para ir à Transilvânia. Uma mensagem deixada por Boris Valério trazia o mesmo símbolo gravado em seu anel, sugerindo que ele poderia encontrar respostas sobre seu passado lá. Para ajudá-lo, ele levaria Carl, um monge especialista em criar armas para os caçadores, que havia feito uma besta impressionante para Van Helsing, além de outras invenções engenhosas que seriam úteis na missão em Transilvânia. Enquanto isso, o príncipe Velkan servia como isca para atrair um lobisomem a serviço do Conde Drácula. O plano era inicialmente prender a criatura em uma jaula de ferro, e Velkan então dispararia uma bala de prata para matá-la. Contudo, o plano deu errado quando ele perdeu a pistola.
Talvez uma solução fosse todos terem balas de prata ou até pararem de atirar, já que foi isso que fez a jaula cair, liberando a fera assassina. O lobisomem então começou a perseguir Ana, mas deu de cara com seu irmão. Não se sabe de onde ele apareceu, mas Velkan conseguiu acertar a criatura com uma bala de prata. Mas Velkan também caiu junto com ela no precipício, perdendo-se de sua irmã. Alguns dias depois, no caminho para Transilvânia, Van Helsing e Carl foram recebidos com hostilidade. Os Valérios apareceram exigindo que entregassem suas armas, mas o caçador explicou que estava ali para ajudar. Logo em seguida, as esposas de Drácula surgiram, espalhando o caos pela cidade. Van Helsing tentou usar sua besta automática para matá-las, mas a arma falhou. Elas estavam ali justamente para capturar Ana Valério, mas agora Van Helsing se tornara o alvo de Marischka, uma das esposas de Drácula, que tentava eliminá-lo. Incrivelmente, as flechas de Van Helsing só atingiam os vampiros, que, como de costume, se escondiam da luz do sol. No entanto, assim que o sol se pôs, elas voltaram sedentas por sangue, determinadas a matar Ana Valério. Ana tentou se esconder em uma cabana, mas as vampiras Aleira e Verona a cercaram, disputando quem seria a primeira a mordê-la. Van Helsing teria matado uma delas mais cedo se suas flechas estivessem encharcadas com água benta, e, para sua sorte, havia bastante no candelabro da igreja. Ele aproveitou a oportunidade, molhou a besta no candelabro e disparou várias flechas em Marischka, que ficou presa no topo da igreja. A criatura maliciosa acabou sucumbindo, e essa foi a primeira vez que alguém conseguiu matar uma das noivas de Drácula. No entanto, esse feito não trouxe boas notícias. Drácula e suas esposas costumavam matar uma pessoa por mês para se alimentar, mas agora, com sede de vingança, eles planejaram massacrar os habitantes de Transilvânia. A reputação de Van Helsing se espalhou rapidamente, e a única que parecia grata foi Ana Valério, que, para quebrar o gelo, ofereceu a Van Helsing uma bebida, o mínimo que podia fazer. No entanto, Drácula não ficou nada satisfeito. Embora pudesse encontrar outras esposas, ele sabia que sua vingança estava apenas começando. Então ele ordenou que seu monstro fizesse uma visitinha ao novo visitante de Transilvânia, pois não queria que ninguém interferisse em seus planos. No castelo, Ana revelou que ninguém sabia onde Drácula se escondia, e seu pai passava horas observando uma pintura, tentando descobrir o covil do conde, mas nunca conseguiu. Apesar de Ana ser impulsiva, Van Helsing não permitiria que ela fosse sozinha ao encontro de Drácula. Segundo Ana, seu irmão estava nas mãos do conde, então Van Helsing teve que nocautear a princesa para impedi-la de ir. Mais tarde, Ana acordou furiosa com o caçador, mas ao procurá-lo no castelo, percebeu que uma criatura havia invadido o lugar e estava cercando-a. Logo, um lobisomem apareceu e subiu para confrontá-la. Era seu irmão, que queria lhe dizer algo importante, mas não teve tempo. Ele foi mordido por um lobisomem anteriormente, e agora, com a lua cheia, estava se transformando diante dos olhos de sua irmã. Assim que Van Helsing chegou, o irmão de Ana fugiu do castelo, mas Van Helsing agora o caçaria com balas de prata. Na cidade, eles encontraram o coveiro cavando covas à noite, que comentou que nunca era tarde para tal tarefa. Porém, o lobisomem logo apareceu e quem acabou em uma cova foi o próprio coveiro. Van Helsing tentou disparar contra o lobisomem, mas Ana o impediu, presa ao dilema de que, apesar de ser uma criatura, ainda era seu único parente vivo. Após discutirem, Van Helsing concordou em ajudar Ana a encontrar seu irmão e derrotar o Conde Drácula. O destino deles foi o castelo de Frankenstein, onde Drácula planejava usar o sangue do lobisomem para realizar seu propósito maligno. Foi ali que o príncipe Velkan descobriu o verdadeiro plano do conde. Drácula havia matado o pai de Ana, e era o cadáver dele que estava ali no castelo. Ao entrarem no castelo, viram centenas de ovos das esposas de Drácula. Esses ovos estavam mortos, pois vampiros são mortos-vivos. E o grande plano de Drácula era usar o sangue do lobisomem para dar vida a essas criaturas. Assim, com cargas elétricas passando pelo lobisomem até os ovos, as pequenas criaturas vampíricas começaram a nascer. Drácula ordenou que suas esposas ensinassem seus filhos a se alimentarem e orassem ao diabo para que, desta vez, eles sobrevivessem. Foi nesse momento que Van Helsing se revelou, matando os filhotes bem diante do conde, o que o atraiu para confrontar o caçador. Drácula ficou intrigado ao perceber que Van Helsing não demonstrava medo, nem pelo ritmo de suas batidas cardíacas. Enquanto isso, Ana observava que seu irmão estava quase sendo eletrocutado até a morte. Na aldeia, os filhos de Drácula começaram a devorar os moradores.
Van Helsing surpreendeu Drácula ao cravar uma estaca de prata em seu peito, mas o conde não morreu. Ele reconheceu Van Helsing imediatamente e até sabia seu verdadeiro nome: Gabriel. Drácula revelou que os dois haviam lutado lado a lado em grandes batalhas no passado e foram caçados juntos por humanos por muitos anos, deixando Van Helsing ainda mais perplexo com essa revelação. Enquanto isso, Ana tentava libertar seu irmão, mas sabia que, ao fazer isso, ele se transformaria em lobisomem. Drácula percebeu que Van Helsing não se lembrava de nada e tentou refrescar sua memória. No entanto, o que recebeu foi uma cruz de prata que queimou sua mão. Drácula começou a contar sua história, revelando seu nome verdadeiro, Vladislaus Draculé. Ele nasceu em 1422 e foi assassinado em 1462. Enquanto narrava seu passado, as coisas começaram a se desenrolar rapidamente. Os filhos de Drácula começaram a morrer, pois o sangue do lobisomem não era eficaz para mantê-los vivos. Aproveitando a situação, Van Helsing retirou Ana de lá, e ambos conseguiram escapar. No entanto, a preocupação do conde era com o Dr. Frankenstein, que infelizmente havia falecido, levando consigo o segredo para dar vida a criaturas mortas. Ana disse a Van Helsing que já haviam tentado a estaca de prata e o crucifixo, mas nada conseguia matar o conde, e ninguém sabia realmente como fazê-lo. Essa era uma informação que Van Helsing ainda desconhecia. Agora estavam bem embaixo do antigo moinho e acabaram desabando em uma caverna. Enquanto isso, o carro que se divertiu à noite encontrou uma informação importante na parede, uma pintura que mostrava um vampiro lutando contra um lobisomem. Agora, de volta àquela caverna onde caíram, Van Helsing e Ana se depararam com um monstro de Frankenstein, que, surpreendentemente, não havia morrido naquele acidente. Após uma luta, Van Helsing conseguiu imobilizá-lo e explicou que precisavam matá-lo, pois ele era a chave para dar vida aos filhos de Drácula, e havia muitos mais ovos escondidos. Se ele fosse capturado, seria o fim da humanidade. Van Helsing, como um grande caçador de criaturas, percebeu que o mal não dominava o monstro e não poderia matá-lo. O único problema era que o lobisomem viu a criatura e iria informar ao conde. Então, amarraram o monstro e Van Helsing pretendia tirá-lo da Transilvânia, mas acabou sendo seguido pelas esposas de Drácula. A carroça estava se dirigindo em direção a uma ponte em ruínas, e eles corriam grande perigo. No entanto, isso era uma armadilha. Assim que a carroça caiu, Verona abriu a porta para salvar o monstro, mas havia apenas estacas de prata nas mãos de Van Helsing. No entanto, havia ainda um lobisomem que, por algum motivo, incendiou a carroça. O monstro de Frankenstein ajudou Van Helsing, e em seguida ele estava em cima da carroça, prestes a destruir tudo. Todos conseguiram acertar a criatura com balas de prata, matando assim o irmão de Ana. No entanto, ele também foi mordido, o que significava que se transformaria em lobisomem na próxima lua cheia. Mas no meio de toda essa confusão, a última esposa de Drácula apareceu, agrediu Ana e a levou para o covil. Mais tarde, ela propôs uma troca, Ana pelo monstro, a ser realizada na festa de máscaras da peste. No entanto, Van Helsing se tornaria aquilo que caçou com tanta fervor. Ele tentou esconder Frankenstein, mas na festa de máscaras as coisas se complicaram. Drácula estava à procura de uma nova esposa, percebendo que Ana era uma excelente escolha. Apesar de Van Helsing tentar uma manobra arriscada com a ajuda de Igor, que ateou fogo em Drácula para salvar Ana, não adiantou muito. Igor conseguiu localizar o monstro de Frankenstein, mas não foi o suficiente para impedir o conde. Finalmente, Drácula obteve o sangue que precisava e ordenou que todos os vampiros da festa eliminassem Van Helsing e Ana. A sorte estava do lado dela, pois tinha uma bomba de Santa Lourdes, capaz de exterminar todos aqueles vampiros. Após isso, eles acabaram pulando na água, mas havia um grande problema. Levaram o monstro e ninguém conseguiria chegar até o covil de Drácula. Além disso, Van Helsing estava se transformando gradualmente em lobisomem. Enquanto isso, no castelo, havia um mapa que Boris, pai de Ana, passara anos tentando decifrar para descobrir a localização do covil de Drácula. Na verdade, era a passagem, mas faltava uma parte, justamente a parte que Van Helsing recebeu da Ordem dos Caçadores. Assim, ele ativou o portal que levava à fortaleza congelada de Drácula. No entanto, era apenas uma passagem de ida, e não haveria como voltar pelo mesmo caminho. Com isso, Van Helsing estava se transformando. Foi lá que avistaram milhares de ovos das esposas do Conde Drácula e também Igor perto da cela do monstro de Frankenstein.
Ele fez uma revelação de que Drácula possuía uma cura para a maldição do lobisomem guardada em uma fortaleza. Então surgiu a pergunta: por que ele teria a cura? Pois a única coisa que poderia eliminar Drácula era um lobisomem. Assim, à meia-noite, na 12ª badalada, Van Helsing se tornaria um lobisomem, e ele poderia exterminar o conde. Portanto, Anna e Cal foram em busca da cura, enquanto Van Helsing se dirigia para impedir que o conde usasse o monstro. Anna e Cal foram levados ao local da cura, mas Igor foi mais astuto, chutou a carroça e prendeu os dois naquela fortaleza. Agora ficavam ponderando sobre como obter a cura. No entanto, a última esposa de Drácula apareceu e descobriram que aquele líquido viscoso era, na verdade, ácido, capaz de derreter até ferro. Apesar de causar a fuga, a última esposa do Drácula ainda queria lutar com os Valérios. Um detalhe no escuro era que Cal também tinha o desafio de entregar a cura a Van Helsing e lutar contra Igor. Já o caçador tentava salvar o monstro de Frankenstein. O problema era que o primeiro raio caiu e se propagou pelos milhares de ovos dos filhos de Drácula. Se mais um raio atingisse, todos os filhos de Drácula seriam libertos. Contudo, Helsing estava tomado pela fúria. Se transformando em sua forma de vampiro com asas, Drácula se saiu mal, pois conseguiu libertar Van Helsing, que não conseguiu soltar completamente o monstro. O segundo raio atingiu Frankenstein e se espalhou pelos milhares de ovos de Drácula, fazendo com que todos os seus filhos nascessem. A única coisa boa, por enquanto, foi a queda de Frankenstein, que derrubou Igor de uma altura inacreditável, salvando o caos. Anna tinha o desafio de lutar contra a última esposa de Drácula, enquanto Cal, na tentativa de salvar Frankenstein, lançou a criatura que foi parar junto de Anna, que quase foi mordida pela galera. Van Helsing percebeu que não havia outra opção, já que os filhos de Drácula estavam vivos e iriam matar o conde. Assim, na primeira badalada da meia-noite, ele se transformou em um lobisomem poderoso e começou uma grande batalha contra Drácula, sendo a primeira vez que ele levou uma tremenda surra, já que Van Helsing estava tomado pela fúria. A esposa de Drácula se gabava de que iria matar Anna, mas demorou tanto que acabou cravando uma estaca de prata no peito e morreu na sequência. Enquanto isso, Drácula revelou que, no passado, foi ele quem o matou pela primeira vez, mas fez um pacto com o diabo e agora queria seu anel de volta. Contudo, foi ele quem demorou demais para agir, e quando a lua cheia voltou, Van Helsing não hesitou no primeiro ataque. Foi para cima do conde e mordeu seu pescoço, finalmente eliminando o grande conde Drácula. Consequentemente, seus filhos e toda a sua linhagem também foram extintos. Mas, no momento em que Anna chegou com a cura na última badalada, Drácula lançou-se sobre Van Helsing e o atacou, deixando-o inconsciente. No entanto, ele conseguiu aplicar a injeção. Com esse ataque, ela acabou morrendo, fazendo com que Van Helsing ficasse desesperado por ter matado Anna Valério. Contudo, ele preparou uma despedida, e assim o monstro de Frankenstein seguiu seu caminho. Mas Van Helsing sentiu a presença de Anna, que estava com sua família, e agora finalmente todos encontraram seu caminho, pois Drácula havia morrido, encerrando assim o filme Caçador de Monstros, de 2006.